pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viver Bem. Nesta semana a gente está recebendo a professora Vanessa de Castro, que é nutricionista, para a gente falar sobre doenças intestinais. Professora, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu agradeço o convite. Queria que você falasse para a gente um pouco das suas especializações, em gastro, e depois a gente já começa com a nossa sessão de perguntas. Certinho, então. Eu me formei em nutrição e até mesmo na graduação eu já me apaixonei por essa parte da gastroenterologia, ou seja, de tudo que envolve desde a boca até o ânus, como que é o caminho que esse alimento percorre. E aí, para isso, eu fiz pós-graduação, fiz o mestrado, estou finalizando, especificamente com as doenças intestinais. Certo, e eu já começo te perguntando, esse processo intestinal já começa desde a hora que a gente coloca o alimento na boca, né? Exatamente, todo o processo de mastigação, de trituração, de umidificar esse alimento com a saliva, já dá início a todo um mecanismo que vai acontecer até o processo evacuatório. Certo. E depois disso, para onde esse alimento vai? Como é que é esse caminho até chegar ao intestino? Certo. Então, de início, o que nós podemos falar é a importância da mastigação. Por quê? Nos dias atuais, com essa correria, muitas das vezes a gente tem pouco tempo para comer, come olhando no celular, olha para uma televisão para assistir uma notícia e aí o nosso cérebro ele não entende esse mecanismo de mastigação. Ele não entende que você já está fazendo um processo ali de ingestão alimentar. Então o ideal é que a gente coma num lugar tranquilo, prestando atenção nessa alimentação, mastigando adequadamente e aí esse alimento ele vai percorrer o nosso sistema fisiológico, chegando até o estômago. Ali no estômago vai acontecer uma mistura com outras enzimas, com ácido clorídrico, que a gente ouve falar bastante, e aí depois a gente chega no intestino delgado para continuar esse processo de digestão e absorção, chegando no intestino grosso, que a gente vai falar um pouquinho mais. E qual que é a importância de se alimentar bem? Nós, seres humanos, temos a necessidade de consumir todos os grupos alimentares, né? A gente ouve falar muito de proteína, carboidrato, lipídio, fibras, mas para quem não é da área se torna muito difícil, né? Você olhar um alimento e saber o que ele tem, porque nós comemos comida, né? E o nutriente é resultado disso. Então, uma alimentação balanceada, numa quantidade adequada. Quanto mais colorido tiver o seu prato, maior é a chance de você ter ali vitaminas, minerais e o que a gente chama dos macronutrientes necessários aí para uma dieta balanceada e saudável. Certo. E quanto tempo esse alimento ele fica no estômago para daí continuar o caminho dele? Interessante essa pergunta. Conforme nós vamos ingerindo, tem pessoas que demoram meia hora nesse processo de mastigação, tem pessoas que demoram um pouco menos, às vezes 10 minutos, 5 minutos. Mas chegando no estômago, os estudos dizem que cerca de 2 ou 3 horas já é o processo da mistura desse alimento que a gente chama aí de bolo alimentar com as enzimas e o ácido clorídrico. Então, cerca aí de 2 a 3 horas, isso é uma média, né? Vai depender muito da fisiologia individual. É o tempo que esse alimento ele fica no estômago para depois ele levar o caminho aí para os intestinos. Certo. E essas 2 ou 3 horas são a pessoa praticando as atividades normais dela ou, por exemplo, repousando? Porque muita gente hoje termina de almoçar e já vai dar aquela sonequinha da tarde, né? Sim, sim. A gente tem alguns países que tem essa cesta como padrão. Terminou de comer e aí vai. Porque as pessoas falam, nossa, eu terminei de comer, me deu um sono. Porque ali a gente tem todo um mecanismo, a gente tem o aumento do nível da glicose. Se isso for um hábito, ok. Mas não quer dizer que seja necessário você tirar esse cochilo para que você tenha aí uma digestão melhor ou que você engorde menos. Não tem estudos que mostrem isso. Isso é um mito. É um mito. Entendi. E depois que fez essa digestão de 2 a 3 horas, qual que é o próximo passo desse alimento? Então, esse alimento que está no estômago, ele vai sendo liberado para o intestino delgado de maneira lenta. Então, essas 2 horas não quer dizer que vai ficar acontecendo ali essa mistura e depois ele desce de uma vez. Esse bolo, ele vai descendo. Quando tem essa mistura, a gente chama de quimo. Então, esse quimo ele vai sendo liberado para o intestino delgado de maneira vagarosamente.
chegamos no intestino delgado, porque às vezes algumas pessoas não conseguem definir, ela chama de intestino, mas é legal a gente saber que fisiologicamente a gente tem duas características bem diferentes no intestino, né? Que é o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado vai acontecer ainda um processo de digestão e principalmente as absorções de todos os minerais, das vitaminas e dos macronutrientes. Então é importante que esse mecanismo aconteça de maneira adequada. E aí depois a gente vai falar um pouco mais que existem doenças que alteram essa função aí tradicional que deveria acontecer no intestino delgado. Certo. E no intestino delgado, o que acontece exatamente com esse bolo alimentar? Então, a gente recebe esse quimo, aí esse quimo ele vai receber outros componentes que vêm do fígado, que é a bile. Também ele vai receber componentes que vêm de um outro órgão nosso que é chamado pâncreas. E aí a gente vai estimular uma melhor degradação para depois liberar. Eu costumo explicar assim, que todo alimento, vamos pensar em um carboidrato. Um carboidrato ele é formado de glicose. Então eu costumo dizer que na hora que você ingere um alimento que é um carboidrato, ele é como se fosse um colar de pérolas. E a gente já ouviu falar muito das enzimas. O que significa enzima? É tesourinhas. Então ela vai cortando esse colar de pérola, liberando cada uma dessas pérolas, cada uma dessas bolinhas, que são as glicoses, por exemplo. E aí essas glicoses, elas vão ter o seu processo de absorção acontecendo ainda ali no intestino delgado. Quando tem alteração, esse processo de corte, né, dessas grandes moléculas não acontece de maneira adequada e eles acabam sendo liberados para o intestino grosso, o que não deveria acontecer. Tem algum alimento, existem alguns alimentos que facilitam essa passagem pelo estômago e depois até chegar no intestino delgado? Como a gente conversou no início, o carboidrato ele já tem ali um início da digestão na boca. No estômago, a gente também consegue fazer já, né, o início desse processo de digestão, como por exemplo dos carboidratos e das proteínas. As gorduras e as fibras demoram um pouco mais, então elas ficam mais tempo de permanência ali no estômago. Então quando a gente fala aquela história, se comer mais fibra, dá mais saciedade e engorda menos, é em virtude dessa característica fisiológica. Então, se você tem uma refeição equilibrada e que seja rica em fibras, além das vitaminas e dos minerais, você vai ter ali um processo de saciedade mais equivalente. E quais são as principais características do intestino delgado? O intestino delgado, ele é um órgão extremamente sensível, ele tem a chamada microbiota intestinal, que é uma camada interna, que ela deve estar em equilíbrio para receber esse alimento e também para cuidar do nosso sistema imunológico. O intestino delgado, ele é formado pelo duodeno, que está ali bem grudadinho com o estômago, depois ele tem o jejuno e lá no final ele tem o íleo, que é como se fosse a curvinha que vai chegar para o intestino grosso. Então são 3 partes e cada uma dessas partes tem a sua função. Vamos dizer assim, que no duodeno, vai ter a mistura com esse ácido pancreático e com a bile que eu te falei que vem lá do fígado. E ali a gente otimiza esse final da digestão. No jejuno, que é a parte do meio, é a parte maior do intestino delgado, é onde vai começar esse efetivo processo de absorção dos nutrientes. E ali no íleo já chegam resquícios de absorção para a gente já começar a conversar de uma outra característica chamada bolo fecal. Então vamos falar sobre isso. Quando chega então no íleo, né? Isso. Qual que é o próximo passo? Íleo, a gente encontra logo em seguida o intestino grosso, que também tem uma divisão, né? Sendo o principal componente, nós temos o seco, temos o cólon, que é a área principal, e lá no final nós já temos uma área chamada de reto. No intestino grosso, fisiologicamente, o ideal é que nós tenhamos ali o que não foi absorvido, que muitas das vezes é aquela estrutura fibrótica. Nós temos também água e alguns minerais que ainda podem ser absorvidos. Então, vale ressaltar que no intestino grosso a gente ainda pode reabsorver água daquele volume e minerais. Muito interessante que vocês saibam que é lá no intestino grosso que algumas vitaminas e minerais como a B12
recebe uma ativação por bactérias para que ela possa ser absorvida. Vanessa, então se a gente pensar numa pessoa que tem um problema intestinal, é interessante avaliar, dosar os níveis de vitamina B12, por exemplo? Extremamente necessário. Tá, e se eu pedir para essa pessoa comer um maior volume de vitamina B12, isso vai aumentar os níveis? Não, porque a gente está com um problema intestinal ali. Então, ou a gente vai ter que fazer intravenoso, e tem estudos que mostram uma efetiva utilização sublingual, porque tudo aquilo que é sublingual, ele já vai direto para a corrente sanguínea. Sim, certo. E quando chega no intestino grosso, daí para frente, qual que é o caminho? No intestino grosso, a gente ouve falar muito da peristalse, né? O peristaltismo, que é o movimento que agora esse bolo fecal tem que percorrer para que ele chegue na ampola retal e a gente tenha a sensação e a necessidade de evacuar. Só que se a gente for avaliar anatomicamente, o intestino grosso ele começa aqui, ó, na parte de baixo. Então esse bolo fecal ele tem que subir, ou seja, ele tem que ter um movimento antigravidade, depois ele vai passar pelo colo transverso, para que depois ele chegue no colo descendente. Então, é necessário um bolo fecal equivalente para que haja esse movimento, essa peristalse. Eis aí o problema da constipação. As pessoas não ingerem a quantidade de fibra necessária para formar esse bolo fecal e aí esse bolo demora muito para subir. E como eu já te falei, no intestino grosso a gente tem absorção de água. Então essa água, se esse bolo fecal ficar ali, 12, que é ideal, 24, que também é bom, 72 horas, isso vai continuar absorvendo água. Por isso que a gente tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu tô com aquele cocô parecido bolinha de carneiro. Por quê? Perdeu tanta água que perdeu toda a elasticidade, toda a umidade que esse cocô deveria ter, né, no ato aí da evacuação. Certo. E a senhora falou que até 24 horas é um tempo aceitável. Aceitável, Passou exatamente. disso, a pessoa já tem que se preocupar. Exatamente. Por quê? Os níveis de constipação, né, ou seja, a falta dessa periodicidade em evacuar, ela pode acontecer... eu fiquei 3 dias sem evacuar, mas a pessoa já vai ter distensão, esse intestino já vai começar a ter toda uma alteração, ela vai ter gases, ela vai falar que ela está com a barriga grande. Então, o ideal é que aconteça ali de 12 a 24 horas esse processo evacuatório. Se isso não acontecer, a pessoa tem que observar. Por quê? Pode se tornar uma constipação funcional. É algo que a pessoa deixa de evacuar. Eu tenho pacientes que relatam até uma ausência de evacuação natural por 15, 20 dias. E aí tem que usar algumas medicações que na hora que elas são utilizadas, elas alteram toda aquela microbiota que eu te falei. Então não é interessante. O ideal é que esse mecanismo de entrada e saída aconteça naturalmente. Certo, porque muita gente quando fica 2, 3 dias já recorre aos medicamentos, né? Laxantes. Sim. O que a senhora teria a dizer sobre isso para o pessoal de casa? Muito perigoso, porque a partir do momento que você usa essa alternativa secular para estimular essa saída evacuatória, vai causar muitos danos. Essas fezes permanecerem muitos dias é grande risco de câncer de cólon. E essas fezes serem retiradas a partir de medicamentos tão drásticos também é muito arriscado. Então é interessante que esse paciente procure um gastroenterologista, faça exames adequados para verificar o porquê dessa ausência evacuatória. Porque pode ser que não seja pelo volume fecal, pode ser por um mecanismo, uma falta de ação que leve, né, esse bolo fecal até a ampola retal. E esse problema, ele pode ser genético? Algumas pessoas, né, relatam, olha, o meu pai é constipado, a minha irmã, eu também sou. Tem características que podemos associar, mas acaba sendo muito individualizado. A gente tem que avaliar a dieta, se essa pessoa faz atividade física. Às vezes, alguns alimentos podem desencadear esse processo aí de constipação. Então, é muito individual.
acende um alerta se tiver pessoas na família, mas é ideal que seja feito todo um rastreio aí nessa pessoa que relata a constipação. Certo. E esse processo todo, ele é igual para adultos, crianças, idosos, ou em cada fase a gente tem um tempo permitido aí, tanto para fazer a digestão, a questão do bolo fecal? Muito interessante a sua pergunta. Se nós pegarmos os bebês que devem ser amamentados de leite materno desde o momento do nascimento, exclusivamente até 6 meses de vida, ressaltando que não tem a necessidade de ingestão de água, esse trânsito ele acontece de maneira muito rápida, porque o leite materno ele já libera de maneira muito efetiva todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais que esse bebê necessita. Então a gente não pode falar que um trânsito de um bebê leva aí mais ou menos uma digestão de 6 a 8 horas e até uma evacuação de 12 a 24. Não, isso vai acontecer de maneira mais efetiva. Quando essa criança começa a ingerir a alimentação complementar, que é a partir dos 6 meses, é muito engraçado para quem é mãe que nós observamos que muda a cor, muda o cheiro, muda a textura e também muda o tempo evacuatório. Então, às vezes você fala, nossa, mas ela fazia 5 vezes por dia, ele fazia 4 vezes por dia e agora está fazendo 1 vez. Então, vai mudando, né? Na vida adulta, isso também muda. E chegando aí na terceira idade, que é uma pergunta muito interessante que você me fez. Se a gente conversar com idosos, eles vão falar assim, eu parei de comer pão, não estou comendo mais carne. E aí ele relata alguns alimentos, nossa, feijão está me fazendo tão mal, ele deixa de comer esses alimentos. Mas, Vanessa, por que isso acontece bem ali depois dos 50 anos, em seguida de uma menopausa? Mudanças de hormônio, é uma cascata do envelhecimento. E começa pela boca, quando nós perdemos papilas gustativas. Papilas, né, são unidades que nós temos na língua que detectam paladar, sabor. Então, por isso que às vezes uma pessoa um pouco mais idosa, ela tem uma comida mais salgada, um café mais doce, porque ela vai deixando de sentir o sabor. E aí ela vai adicionando mais. Igual a gente chega na casa de vó e fala, ai vó, que comida salgada. Mas para ela tá no mesmo nível que ela fazia, por exemplo, há 20 anos atrás. Então ela tende a salgar mais os alimentos, adoçar mais os alimentos. E lá no estômago e no intestino, tem uma diminuição dessas tesourinhas, fisiologicamente, não necessariamente associado à doença, fisiologicamente diminuem. Então essa pessoa demora mais tempo para fazer o processo da digestão e automaticamente da absorção dos alimentos. Certo. A gente vai dar uma pausa agora para tomar uma água, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, tá?